E aí, gente? Esperando a Jéssica. Jéssica, cadê você? Vocês estão me ouvindo bem? E a Jéssica entrou. Ai. Oi, Jéssica! Oi, Meire, e aí, tudo bem? Tudo bem, você? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá tudo bem. Ai, que bom, Você então. tá de azul e eu tô de rosa. Sim, é que azul é a minha cor. Eu não abandono de jeito nenhum. É, eu gosto de rosa. Dizem que é a cor do louco, né? Ah, é nada. O azul, não o rosa, tá? Não, mas eu tô dizendo, não tem nada de louco, não. Então, e aí, tudo bem aí? Ué, tudo bem. Hoje o dia foi corrido, estava lá em Londres, né? A gente foi. Hoje reabriram o Museu de História Natural e a gente foi lá visitar. Tá bem diferente, né? Porque tá todo mundo de máscara, a cidade está bem vazia. Foi assim, foi um choque muito grande pra gente. O metrô estava vazio, o trem estava vazio, as ruas, a parte onde tem a Catedral de São Paulo, é uma Uhum. região muito busy e tava super vazia. Então, assim, foi uma coisa assim, muito chocante, sabe? A gente não tem noção até a hora que a gente chega lá e vê com os nossos próprios olhos, né? Que loucura. Mas é. Vamos começar se apresentando? Vamos, não vai, começa você. Ah, mas todo mundo já me conhece. Brincadeira. Então, para quem não conhece, né, não me conhece, eu sou a Meire. É, é Meirelle, né? Mas o pessoal aqui me chama de Meire ou de Mei. Eu tenho 26 anos. Gosto muito, muito, muito de viajar. E por isso eu fiz esse Instagram, já era meu, né? Eu transformei ele numa coisa mais viajante. E aí eu conheci a Jéssica aí pelo meio das hashtags da vida, né, Jéssica? E É daí verdade. é verdade, né? Foi por meio de hashtag dizem que não funciona, né? É, mas funciona. Mas funciona bem isso. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Muito E obrigada obrigada. por aceitar o convite para a gente conversar, né? Tem tanta gente que quer ir para Londres e não sabe como que funciona, como é que é. Eu tive uma experiência, né, bem diferente aí, então é bem Verdade. interessante para a gente conversar. Se apresenta então para o pessoal. Bom, então vamos lá. Meu nome é Jéssica. Eu moro em Londres há 6 anos com a minha família. Minha família, que eu digo, meu marido e meus 2 filhos, né? O meu filho mais novo nasceu aqui. A vida aqui é bem diferente da vida que a gente levava no Brasil, muito incrível. Né? Eu trabalhei a minha vida inteira com turismo. Criei esse canal, essa conta no Instagram para dividir um pouco da vida, das coisas, porque, como você falou, tem muita gente querendo saber de Londres, Uhum. mas não encontra informação num só lugar, encontra um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então, eu acho que o meu objetivo é colocar dicas para os turistas, mas também colocar o ponto de vista de quem mora aqui, de quem está acostumada com a rotina, com os hábitos, com a cultura, porque é todo dia um aprendizado, né? Então, esse Instagram eu criei tem um mês, tem mais ou menos um mês. Acho que tem quase tem um mês, completou um mês. Assim, eu tô super feliz com o resultado que tá tendo, sabe? Já falta um pouquinho de seguidores para bater 1.000, eu não tô nem acreditando. Em um mês, veja Em bem. um mês, Nossa. exatamente, Uhum. sabe? Então, assim, tô muito feliz com o resultado, tô conhecendo pessoas incríveis, assim como conheci você, né? Estou conhecendo pessoas de vários lugares do mundo, então, assim, muito legal mesmo. Então, Instagram
me fez me apaixonar por ele, né? É Então, verdade, e é bem observado, porque tem tanta gente assim que tem muito julgamento sobre isso, né? é, Porque falam assim, ai, tá virando blogueirinha, é, ou whatever, mas tanto faz o que falam, né, na verdade. Mas assim, é uma forma de você trazer informação para as pessoas e sempre vai ter gente que vai querer saber o que é, você vai compartilhar. Tipo, o compartilhar é transformar a vida do outro, né? Então sempre vai ter alguém. Por exemplo, eu adoro ver o que você posta. ah, Porque eu obrigada. adoro Londres, apesar dos pesares, eu gosto muito de Londres, né? É, Então, tipo, para mim é muito interessante. Aí, quem não gosta de Londres, não vai seguir, né? Tudo bem, não tem é. problema. Mas Tem sempre vai outros ter um lugares para público. gostar e visitar também, né? Então, o Exatamente. mundo é muito grande. Você viu que teve uma pessoa que me perguntou qual que era a minha cidade preferida, né? Aham. E eu falei Floripa. Aí a pessoa falou, pô, Floripa. Eu falei, pois é, Floripa. Floripa é aqui, né? É, É isso aí, Val. A Val falou ali, bora chegar nos 1.000. Verdade. Sigam ah, a Jéssica aí. obrigada. Então, Jéssica, e o que que fez você ir embora? Foi por amor? Foi por aventura? Como é que foi isso? Então, na verdade, meu marido, ele já, antes da gente casar, ele já tinha morado nos Estados Unidos e nós nos conhecemos quando ele voltou para o Brasil. Eu trabalhava numa rede de hotelaria no em Copacabana, 5 estrelas, né? Pode falar o nome? Uhum. Não pode falar o nome? Não sei como é que é. Pode, claro, porque Pode. não. Então, no Marriott. E aí, o que que acontece? Nós nos conhecemos, nós casamos e ele me disse que ele tinha vontade de morar fora e se eu topava. Eu falei que topava. E primeiro nós fomos morar em Portugal. Nós moramos em Portugal por mais ou menos um ano. E aí a gente chegou em Portugal em 2010, bem no meio da crise, né? Aquela crise, Nossa. né? E aí nós voltamos para o Brasil. E assim, foi ótimo para mim, na verdade, porque o fato de eu ter a experiência de ter morado fora nesse um ano, eu senti falta de muita coisa, sabe? Da família, de coisas, de comida, né? Então, quando eu voltei, você dá mais valor às coisas pequenas, né? Uhum. E aí, assim, eu tentei no máximo aproveitar minha família ao máximo em todos os momentos, aniversários, festas, aquelas coisas todas. Então foi muito bom, mas eu não conseguia me readaptar no Brasil, entendeu? Uhum. Eu sou carioca, né? Então eu ficava insegura a andar na rua e eu sempre gostei de bater perna na parte central ali do Rio, né? Que quem Uhum. conhece sabe que é a parte da Rua da Alfândega e eu amava, eu ainda gosto. Mas hoje em dia eu já não tenho mais aquela confiança que eu tinha antes, sabe? Agora eu me sinto diferente, não me sinto completamente segura. Sim. E e aí, meu marido encontrou um emprego aqui em Londres e ele veio na frente para preparar tudo, né, arrumar uma casa e tudo mais. E aí, 3 semanas depois, nós viemos e estamos aqui até hoje. Nós estamos amando, nós somos muito felizes aqui. Nós vamos no Brasil de vez em quando para ver a família e tudo mais, mas assim, é muito caro. Passagem para Com nós certeza. quatro é muito caro. Né? A gente não precisa pagar hospedagem, mas é tudo muito caro. Então, Sim, é verdade. A moeda sim, aí é uma das mais caras, né? A sim. moeda. Porém, a moeda é a mais cara, mas o que acontece é que as pessoas no Brasil acham, eles ganham em libras, têm muito dinheiro, mas acontece que as coisas no Brasil são muito caras. Por É. exemplo, nós fomos tomar um café no shopping, sabe? É, eu, meu marido, minha sogra e meu sobrinho deu R$ 70. Uhum. Um café, sabe? Nossa. Aqui você toma um café grande, assim, da Starbucks por 2, 3 libras. Você não fica pobre por causa de 2, 3 libras, entendeu? Verdade. Mas, quer dizer, aqui a moeda é forte, mas em compensação as coisas são mais baratas comparadas com o Brasil, entendeu? Uhum. Então, é isso que é a dificuldade, né? Eles ganham mais? Sim, a gente ganha mais, mas a gente também gasta mais, né? A gente ganha em Libra e gasta em Libra, né? Sim. O Então, nosso problema é converter, né? o grande Porque se você problema for é a converter, conversão. né? É, o Mas grande eu, por problema é. exemplo, eu lembro que quando eu estive aí, eu comi, eu almocei por 3 libras. 3.
3 libras. Então, assim, aqui você não paga R$ 3 no almoço nunca na vida. Então, se você for pensar assim, né? Você É. consegue manter. Eu não sei como é que é a média salarial aí, se é. Olha, aqui a média salarial dá mais ou menos umas 1.000 libras, 900 mil libras, mas muita gente não trabalha com carteira assinada, muita gente trabalha por conta própria, trabalha por hora. Então aqui a gente tem o salário por hora, né? E Uhum, aí você trabalha de acordo com o que você quer, entendeu? tá. Você trabalha quantas horas você quiser, por exemplo, você vai ter dia na semana que você pode trabalhar, sei lá, 15, 16 horas e no dia seguinte trabalhar 4, 5 horas. Aí é a pessoa que faz, a não ser quem trabalha com escritório, quem trabalha com uma coisa mais burocrática, aí sim trabalha expediente, né? Mas varia muito, né, da É, situação do emprego de cada um. Então, entendi. aqui a diversidade de Londres, você encontra gente de todos os lugares, gente com vários níveis diferentes de inglês, com vários tipos de experiência e bagagem, sabe, de passado Uhum. e tudo mais. Então, é, é- Londres acho que agrada todo mundo. Acho que por isso é que todo mundo se apaixona por ela, porque ela tem essa coisa da multiculturalidade, né? É isso? Ah, é verdade. Aquele Então, bairro lá, o Camden Town, Camden nossa. Town. Pois é. Nossa, muito legal. É sensacional mesmo. Você encontra o que você imaginar, né? Você encontra naquele bairro, é muito legal. É muito legal. Isso. E assim, na segurança, como que é em Londres? Segurança para família, para mulher, como que é? Então, como eu te falei, como eu sou carioca, eu já fui assaltada no Rio, né? Faz parte. Viu? Então, Só um minutinho. Gente, vocês que estão assistindo, tá aparecendo aquela caixinha com um ponto de interrogação aí para vocês? Embaixo, do lado do comentário ali. interrogação para mim não. Não, porque assim, quem tiver alguma pergunta, se Ah, quiser eu, mandar ali naquele ponto de interrogação, fica mais fácil da gente ler no final as perguntas. eu vi aqui que tem um amigo meu que botou o podrão de Londres é tão bom quanto do Brasil? Não, não é. O podrão do Rio é o podrão do Rio. Você sabe o que é um podrão, Meire? Não existe, né, sei? Então. A gente não chama de podrão aqui tão frequente assim, mas Aqui a sei. gente chama, lá no Rio a gente chama de podrão. E é o que salva a galera no meio da madrugada. Aqui na minha cidade tem um lugarzinho que todo mundo vai comer, mas não é podrão, não. É. É outra coisa. Vai Outra comer coisa, né? salada, vai comer outras coisas, podrão. Mas tem gente que chama, eu já ouvi bastante aqui. Ó, É. eu tô vendo minha prima tá online, meus primos. Beijo pra todo mundo aí, gente. Gente, então se vocês tiverem pergunta, mandem ali na caixinha, que daí, tipo, faltando uns 20, 15 minutos, a gente abre a caixinha e responde ali, que fica bem mais fácil, né, Jéssica, pra gente poder É, ler daí as perguntas. sim, é verdade. Tá bom? Então, aí Então, voltando a beleza. falar, voltando a falar do assalto. Ah, é. Então, quando eu cheguei aqui, porque por ter passado por essa experiência no Rio, eu acho que fica muito assim na nossa memória. Então, assim, quando eu via alguém correndo, eu já olhava, sabe, assim, assustada. O que tá acontecendo? O Medo. que tá acontecendo? O que tá correndo? Mas já tudo coisa na minha cabeça, entendeu? Quando eu cheguei 6 anos atrás, era muito mais seguro do que é hoje, tá? Uhum. Então, assim, hoje em dia a criminalidade cresceu, mas não se compara nem de perto com o que acontece no Brasil, né? Uhum. Assim, nem de perto. É É. óbvio que tem uns furtos aqui, outro ali, você sabe muito bem disso, porque você passou por um, né? Então, agora a gente tem uma rua principal lá que chama Oxford Street, que ela liga, né? É onde estão todas as lojas e aonde você chega a vários lugares. E de vez em quando você escuta as pessoas falando: ah, roubaram meu telefone, ah, tomaram minha bolsa, roubaram minha carteira. Mas, assim, é muito pouco comparado com o que tem no Brasil. Então, eu vou deixar para você agora contar a sua história de Londres. Vai, conta aí. Ah, pois é.
Se eu for contar tudo, né, detalhe por detalhe, a gente vai ficar até o fim falando só disso, né? Pois é, isso é. Não, mas acho que o pessoal até sabe, mas é que tem muita gente aqui que nunca nem me viu, né? Então, É. assim, quando eu estive em Londres, quando eu cheguei lá, né? Bem na hora que eu cheguei, eu tava de mochilão ainda, um mochilão grandão, assim, cor-de-rosa, que ninguém tava vendo, Ninguém. imagina. Imagina, ninguém sabia que eu era turista, gente. Não. Daí, eu cheguei e acho que eu tava assim muito impressionada, porque eu É. queria tanto ir para Londres, tanto, era um sonho, né? Aquele ônibus de 2 andares, vermelho, andar nele, tanta coisinha, né? Detalhe. E quando eu cheguei de ônibus e eu fui até aquela, é uma estação de metrô, uma bem grande ali, como é que é o nome? Victoria, tem a London Victoria, tem a London Bridge, tem a London Euston, Acho que é a Victoria, se eu não me tem engano. King's Cross. É, London Victoria. essa era a que eu devia ter ido, no Ah, caso. ok. Então, era Vitória, assim. Aí eu cheguei lá e eu tava assim, né? Nossa, maravilha! Londres, lindo, maravilhoso. E acho que eu acabei não me atentei com as minhas coisas. Então, eu tava com um mochilão e mais uma mochilinha pequena. E Uhum. quando eu entrei no ônibus, eu tava com os meus documentos, eu tenho certeza. Só que quando eu desci, eu não tava mais. Então, eu não sei se foi na descida, né? Se alguém pegou na descida ou se pegou dentro do ônibus. Eu lembro que tinha 3 pessoas no ônibus, então qual que era a probabilidade daquilo estar acontecendo, né? É. Poxa, eu tava em Londres, não imaginava, né? Nossa. Aí meu mundo caiu, né? Falei, puxa Aí vida. o pior de tudo foi que aconteceu quando você chegou, né? Sim, Então, quer dizer, você já meio que destrói toda aquela vibe, toda aquele encantamento com a cidade, né? sim. E E isso é aí muito ruim. já tava cansada, porque eu tinha viajado a noite toda de Paris para Londres. Eu queria ir por cima, não queria pegar aquele que vai por baixo da água, né? Eu queria Uhum. ver o nascer do sol e blá blá blá. Então eu tava bem cansada e eu sentei assim e fiquei assim pensando, e agora, né? E isso era de manhã em Londres, então no Brasil era bem mais cedo ainda. Era tipo de De madrugada, às madrugada. 4, 5 da manhã. E É. aí, o que que eu ia fazer, né? Então, eu entrei em contato com alguns amigos. A Patrícia me ajudou muito. A Patrícia é minha sócia na agência e é amiga também. Eu não consegui contar para minha família rápido, porque eu sabia que eles iam entrar em desespero, eu não sabia o Com que fazer. certeza. É. E aí foi abrindo a cabeça, né? E eu consegui arrumar tudo, fui no consulado, consegui ajeitar, mas foi uma aventura. No meio disso, eu fui parar lá na garagem dos ônibus de Londres, fiz uma amizade lá com o seu César, que eu nunca mais vou esquecer. Eles fizeram uma vaquinha, me deram 15 libras para eu poder pegar um ônibus e voltar para o hostel. Foi uma loucura, foi muito. Foi assim, uma experiência que na hora me chocou, eu fiquei muito chateada, muito triste, acabou com o meu dia, assim. Só que depois eu levei um chacoalhão dos meus amigos depois. Eles falaram para mim, viu? A tua viagem, a maioria das coisas já estavam pagas. Você planejou ela, então você vai continuar a tua viagem. Com certeza. Mas assim, dessa experiência, o que, que eu notei assim, é que principalmente. Opa, apareceu uma notificação aqui. Principalmente quando a gente tá sozinha. Então, focam na gente. Então, é Com importante certeza. que você tenha em consciência que você precisa cuidar muito bem das suas coisas. E principalmente do teu passaporte. Porque sem ele você não faz nada fora do Brasil. Então, não foi fácil. Em 20 minutos meu passaporte novo ficou pronto. Coisa de Europa, né? Porque aqui no Brasil demora sei lá quanto tempo. Eu não Bom, sou gaúcha, não. Alguém perguntou se eu sou gaúcha. é que a Eu minha não sou prima gaúcha. é minha prima que perguntou e ela mora no sul, por isso que ela tá te Ah, eu sou perguntando se você. paranaense. Eu sou paranaense, de Ponta Grossa, inclusive. Eu vi mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, meu Deus, morro de medo de não conseguir voltar para casa. Eu também fiquei com medo, eu pensei, nossa, o que, que vai acontecer comigo, né? Vão me deportar. Pensei assim, nossa, vão me Bom, deportar, o que, que vai ser de mim? Mas é. não, gente, dá tudo certo. É só você. Então, uma dica, né? Quando você viajar, agora, né, você passou por isso, agora você já sabe, mas quem está assistindo a gente talvez não saiba. Você não precisa andar com o seu documento original na viagem.
Você só Sim. precisa do seu documento quando você entra você está no aeroporto, né? Que você precisa passar pela imigração. E a hora que você chega para fazer o check-in no hotel. E aí Uhum. você tira uma fotocópia do seu documento, nessa mesma fotocópia você coloca o seu endereço, não precisa colocar o endereço da sua casa no Brasil, mas você põe o endereço do hotel que você está, ou o nome, né, do hotel que você está, porque se por acaso você passa mal, qualquer coisa que acontecer, né? Se você perder a bolsa, esqueceu a bolsa, porque aqui em Londres existe, tá, gente? As pessoas esquecem bolsas dentro do ônibus, esquecem mochilas e tantas outras coisas. E aí as coisas vão até a garagem, chega lá na garagem, as coisas permanecem lá por um determinado tempo. E aí a pessoa que Uhum. perdeu entra em contato com a garagem do ônibus e descreve o que perdeu. Eles vão Uhum. verificar se tem lá o item, né? E aí eles te devolvem, né? Então, se, por exemplo, se você tiver uma coisa, uma mochila, por exemplo, e colocar um papel com o seu endereço do hotel, né? E aí, se Uhum. acontecer alguma coisa, eles vão devolver para o endereço do hotel. Olha aí, dica, né? Uma É, dica muito boa. e o bom, assim, de você deixar, principalmente se seu quarto de hotel tiver um cofrezinho, né? Ou você põe trancado dentro da sua mala, com um cadeadozinho, ou você põe dentro do cofrezinho, larga seu documento bonitinho lá e anda só com a fotocópia em qualquer lugar da Europa. Eu não sei dizer fora da Europa, porque eu não conheço países fora da Europa. Aham. Então, eu só posso dizer do que eu sei aqui, né? Então, aqui você não precisa andar com o seu documento original. Até porque, mesmo se você não tiver fotocópia, se você até mesmo aqui, eu, que moro aqui, se eu estiver dirigindo sem carteira e a polícia me parar, eu tenho 48 horas para me apresentar numa delegacia com o meu documento. Se Ah, eu, que legal. se eu não estiver com o meu documento legal nessas 48 horas que eu tenho para apresentar, eu levo uma multa. Mas se meu documento só não estiver comigo naquele momento, eu tenho 48 horas a partir do momento que o guarda me notificar para me apresentar na delegacia e apresentar o meu documento para dizer, ó, tá tudo certinho, eu só não estava com ele. Então, assim, aqui tem essa facilidade que você não precisa, É, igual no aqui não, Brasil, né? né? No Brasil você tem que andar com o teu RG, você tem que saber o número, você tem que saber o CPF, aqui você não precisa, entendeu? É Então, verdade. é bem diferente quanto a isso, né? É, Mas, aqui, se você tiver sem documento, já era, né? Aqui acho que não pois tem é. isso. É, as minhas amigas advogadas que me corrijam aqui, mas eu acho que não é assim no Brasil, né? Não, Provavelmente. no Brasil, pelo menos no Rio, minha mãe falava, não pode sair sem documento. Você tem que sair com seu RG. Se você acontecer alguma coisa contigo na rua, você é enterrada como indigente. Era o que minha mãe me dizia, entendeu? Então, enfim, eu não sei se é lei, mas é o que minha mãe me dizia, né? Então, aqui tem essa facilidade, né? Você não Aham. precisar, justamente por isso, né? Porque acontece furtos e não só furtos, é porque, como você falou, as pessoas estão a gente romantiza a viagem para a Europa, né? É, Então, as pessoas falam, tô indo para a Europa, nada vai acontecer. Não, não é assim. Tem é. ladrão em tudo canto que é canto do mundo. Ladrão também É. migra. Ver- Também tem ladrão britânico, também tem ladrão de todas as nacionalidades, né? É aquela história, né? A facilidade faz o ladrão. Então a gente tem que Sim. tomar conta das nossas coisas, a gente tem que estar sempre meio que olhando em volta para saber o que está acontecendo, né? Infelizmente é o mundo que a gente vive, né? É, sobre Então, isso é bem interessante até a gente falar, porque as pessoas romantizam demais viagem, né? E não é bem muito, assim. Tipo, a muito. viagem, assim, por que que tem tanto quadro de perrengue de viagem? Porque perrengue existe, né? E tem muita coisa que acontece que tá fora, assim, do nosso conhecimento até que aconteça, né? Eu perdi meu cachecol agora. Eu não sei dizer se eu perdi ou se me pegaram, se me furtaram, entendeu? Mas onde você tava? Eu estava no aeroporto em Londres, indo para o Brasil, indo para o Rio. Hum. E naquele momento, porque como eu te falei, nós somos quatro, né? E meu filho tem 4 anos.
Na verdade, ele completou 4 anos no Brasil, então ele tinha 3. E aí passa naquela parte do raio-x, e aquela coisa toda, aí tira tudo, tira casaco. A gente foi em outubro, que já tava frio aqui, e calor pra caramba no Brasil, então a gente tem que ir meio que preparado, porque na volta ia estar muito mais frio, porque nós voltamos em novembro. Então, quer dizer, o Aham. frio aqui já tá. Então, assim, a Ah, gente tem que ir pro Brasil, sair de Londres preparado para voltar pro frio, né? imagino. Então, quer dizer, quando a gente passou pelo raio-x e aquela coisa toda, o meu cachecol desapareceu. E era um cachecol que eu amava. Bom, eu perdi bastante coisa no raio-x, né? É. Então, É. eu perdi tanta coisa na minha saída de Londres que eu nem sei dizer. Por sorte, eu consegui dar uma choradinha e consegui ficar com os Conseguiu. perfumes que eu tinha comprado. Porque foi triste. A saída, na verdade, foi pior. Eu achei que eu me estressei mais para sair de Londres do que quando eu perdi o passaporte, pense. É. E olha que. Porque assim, eles acho que implicaram comigo por eu estar com um passaporte novo emitido lá. E não Não tava com sei, carimbo, né? E também não tava não, com carimbo de nenhum, entrada. nenhum carimbo. Então, o que que eles fizeram? Eles chamaram a polícia, né? E a polícia veio verificar meu passaporte. Só que como Uhum. demorou demais, eu perdi o voo. Aí, Uhum. quando eu entrei para pegar o voo, eles passaram a minha bagagem batida, beleza, eu tava de mochilão. Não pegaram nada, não passou, não apontou nada. Passei. Uhum. Aí, o que aconteceu, né? Eu cheguei lá, não podia pegar o voo, era voo low cost, então essas companhias low cost, elas não aliviam, né? Não adianta. Não. Pô, você Até porque respirou lá dentro, elas ganham mais dinheiro com esse tipo de coisa, né? Porque você tem pois que é. comprar a passagem de emergência e eles cobram mais caro, e aí é dessa maneira também que eles fazem dinheiro, né? É muito bom, né, de viajar, porque é barato, né? É. Mas tem que ter cuidado, né? Com a questão da bagagem, com tudo, na verdade, né? Bom, Então, pode falar. eu acabei de ver uma pergunta aqui da Jo. Algum perrengue com mala? Eu tive 2 malas extraviadas, sufoco. Bom, eu já tive. Eu já tive. Quando a época que eu morei em Portugal, eu tava voltando, né, minha mudança de volta pro Brasil. E aí o Aham. meu voo era Porto, Madrid, Madrid, Rio, né? E aí o voo no Porto atrasou quase 2 horas. Nossa, E aí, quando eu peguei o voo no Porto para Madrid, já estavam com quase 2 horas de atraso. Eu não sei se tu já esteve no aeroporto de Madrid, mas o aeroporto de Madrid é não, enorme. E aí não. eu estava em um terminal, eu tive que pegar um trenzinho, um metrô dentro do negócio para poder chegar no outro terminal. E aí tava toda hora chamando meu nome no alto-falante, porque já Nossa, estava na hora do meu embarque. E aí, que vergonha. mas não foi culpa minha. Brasileira perdida. Aí quando eu cheguei na hora do só faltava eu e minha filha para embarcar, menina. E aí na hora que nós embarcamos, e o avião já começou a taxiar e eu tava em pé ainda tentando passar no corredor para chegar no meu assento. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu, né, você fica lá horas, horas esperando a tua mala, e aí sai mala de todo mundo, sai mala de todo mundo, cadê minha mala? Cadê minha mala? Cadê minha mala? Eu só tava com a bagagem de mão. E aí não apareceram as malas. Nossa, Aí eu fui pra ir no balcão. Eu viajei pela Ibéria nessa viagem, né? E aí eu fui no balcão da Ibéria perguntar, olha, acabei de chegar de viagem, minhas malas não estão aqui, são 4 malas, assim, assado, tá escrita tudo direitinho. E aí eu dei o endereço da casa da minha avó e eles entregaram no dia seguinte na casa da minha avó. O que foi muito melhor para mim, tá? Porque como era uma mala de volta, de mudança, tinha muita coisa. uhum. Então foi muito melhor para mim não ter que carregar esse monte de mala. Meu Deus. Mas foi perrengue. Eu fiquei sem mala. Não. Pois quando eu voltei, a última vez que eu viajei, que eu fui só para Itália em setembro, quando eu cheguei no aeroporto, foi no Rio, aqui no Rio, uma senhora pegou a minha mala, simplesmente. Ela pegou a minha mala e ficou segurando assim com ela, era mala,
Era mala. Não, primeira vez que eu viajei, porque era uma mala de rodinha, da segunda vez eu não levei. Uma mala de rodinha e pegou assim e ficou segurando. Aí eu fui lá, né? Falei, senhora, essa mala é minha, né? Daí ela, não, essa mala é minha. Daí eu falei, não, senhora, essa mala é minha. Tipo, tinha coisas ali que dava pra ver que era minha, né? A gente bota adesivo e coisa arada, né? E daí ela falou, é que a minha mala ainda não apareceu. Então eu peguei essa mala que é parecida com a minha. Eu falei, senhora, mas as coisas são minhas. Não dá pra senhora ficar com a minha mala. E ela queria ficar com a minha mala. Ela ficou segurando, assim, tipo, olhando pra mim com uma cara de, não, mas eu não vou te devolver. Daí eu catei dela a mala. Falei, tá, mas a mala é minha, tá? Tchau. Tive paciência ainda, Se cara. vira, a culpa não é minha que tua mala não chegou. Vai pegar a Pois mala é, de outra não. pessoa, a minha não. É complicado esse negócio. Jéssica, vamos ver aqui. Tem 5 perguntas. Então fala Vamos aí. ver. Cadê? Deixa eu ver como foi sua primeira semana. Ó, a live ficará gravada? Sim, vai ficar gravada no IGTV. Aí tem mais uma aqui. Como são os cafés da manhã em Londres? Já pode responder? Então, o café da manhã é muito diferente do café da manhã brasileiro, né? A gente no café da manhã aí no Brasil, pelo menos no Rio, é um pãozinho com manteiga, um pão na chapa, com café ou com leite. Eu não bebo café, também não bebo chá, então geralmente eu bebi um Toddy, né? Então, assim, é bem diferente. Aqui, o café da manhã, se for o tradicional britânico, né? Tem tomate, tem, tem tomate, tem cogumelos, tem hash brown, que é uma batata rosti, mas é num Nossa, formato tudo isso no diferente. café da manhã? Às vezes isso não chegou nem na metade, calma. Ai, meu Deus. Tem baked beans, que é um feijão no molho de tomate, que é muito gostoso. É muito gostoso. A gente torce o nariz quando a gente ouve o que é, mas é muito gostoso. Tem baked beans, tem hash brown, tem uma linguiça que é da Escócia que parece um chouriço. Eu nunca testei porque eu não gosto de chouriço, que é né, aquela carne de porco feita de sangue. Isso aí pra mim não é pra mim. Então tem ovos, tomates, torrada. Eu acho que é isso. Ovos, Só tomate. isso. É. É Então bem pouco, então. já é quase um almoço, né? Sim, a Val falou ali, é um almoço. É quase um almoço. E aí, outra coisa que também é muito diferente aqui, as pessoas não almoçam comida, como a gente no Brasil. Tá? Isso é uma coisa muito diferente, que assim, eu estranho muito ainda, porque o que você mais vê são pessoas sentadas no parque comendo sanduíche, fazendo o tradicional piquenique, né? Mas por quê? A galera geralmente não tem uma hora do almoço e aí tem que... Aí, geralmente os restaurantes estão lotados, os restaurantes de comida demoram para servir, aí você não tem tempo. Então você come um sanduíche, toma um suco, um refrigerante, sei lá o que você quiser comer, uma fruta e volta pro trabalho. Então a comida mesmo é no jantar, entendeu? O almoço é esse. O almoço E não, você o café sente da falta manhã, da depois comida tem esse daqui? almoço que é um sanduíche e o jantar que é uma comida mesmo, entendeu? Você sente falta da comida aqui do Brasil? Olha, eu sinto falta, mas eu te confesso que como aqui vende muita coisa do Brasil, eu não sinto tanto, porque eu como em casa, entendeu? E aqui também tem muitos restaurantes brasileiros, tem muitas churrascarias. Então, quando você tá com vontade de comer alguma coisa, se você não tá afim de fazer, você vai nesses restaurantes e come. E outras coisas também, no Facebook, no Instagram, tem várias páginas de grupos de brasileiros em Londres e também nos bairros, sabe? Tem várias páginas de bairro que tem pessoas que vendem bolo, salgadinho, brigadeiro e aquelas coisas todas. Então, assim, quando você tá com vontade de comer, você tem como achar, sabe? Então, antigamente eu morria de vontade de comer churros, sabe? Porque churros não era uma coisa muito fácil de achar aqui. Mas agora eles abriram dentro do shopping uma lojinha de churros. Eles chamam churros mexicanos. Porém, para mim é a mesma coisa,
entendeu? Vem lá com recheiozinho, vem aquela formatinho, pra mim não interessa se é mexicano, se é espanhol, se é brasileiro, que tem o mesmo sabor e que tem o mesmo recheio, tá tudo bem. Mas a comida do Brasil, a gente tem os mercados que vendem a comida, por exemplo, o feijão, né? O arroz aqui eles vendem que eles comem normal. Mas o feijão, até mesmo Guaraná Antártica, até 51. Sabe quanto custa uma 51 aqui? Tem ideia? 40 Não. libras. Sério? 40 libras. Muito caro. Nossa, viu? O Brasil não é de todo mal, não. Aí quem tá reclamando do Brasil aí. Tá vendo? As coisas do Brasil, é assim, caro mesmo é somente a 51. As outras coisas estão dentro do preço, sabe? Então, mas é aquilo, você também não come toda hora, né? Porque eu aqui em casa, a gente acaba comendo a comida de cada canto, né? O meu marido ama comida indiana, eu torci o nariz para comida indiana, mas agora eu já gosto de comida indiana. A gente vai provando um pouquinho dali, um pouquinho daqui e assim vai, né? Que legal. Antes da gente responder mais alguma pergunta, vamos dar umas dicas só para quem vai viajar pela primeira vez para fora do país. Eu acho que é legal, né? Ok. A gente falar um pouquinho sobre o que precisa, né, para você se sentir mais seguro numa viagem. Então, eu acredito assim que essa parte do documento, né, que você já deu a dica de ouro, então quando você depois que chegar, depois de guardar no cofre, só uma cópia, né, como você disse, e sempre ter algum contato, eu acho que é bem importante. Um contato. Bom, eu assim, né? Principalmente para quem vai viajar sozinha, mulher, você, né? E quem for, é bom você sempre. E minha tela ficou preta, mas agora voltou. Então, Tá normal? voltou. É, eu recomendo a ter sempre, porque se você, por exemplo, tem essa sua amiga aí que você disse, né? É bom você sempre dar dividir com ela, compartilhar com ela a sua localização. Falar para ela para onde você está indo. E que se você for pegar um táxi, um Uber e qualquer coisa, você também, né? Compartilha a localização e diz, ó, tô indo para tal, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não tô dizendo só de assalto disso, não, mas pode acontecer um acidente, pode acontecer tantas coisas, né? Que é bom as pessoas saberem o que a gente está fazendo e, claro, quem você confia, né? E eu acho que o principal de tudo é você estar preparado, né? Você vai sair para fazer um city tour, você está com uma mochilinha que tem uma garrafa d'água, um protetor solar, um selfie-stick, né? Você tirar várias fotos, um power bank para carregar o telefone caso você precise, a cópia do teu documento, né? O nome do hotel, e mesmo que você saiba o nome do hotel que você está, é bom você pegar aquele cartãozinho de visita, colocar dentro da sua bolsa, porque se acontecer alguma coisa, né? Verdade. Tá ali. A informação Eu tá acho ali. legal usar aquela aqui na frente, sabe? Aquela aqui na frente. A doleira, né? Eu acho bem importante. Porque Eu se gosto fosse isso, eu não também. teria acontecido. Eu gosto muito da doleira também. Inclusive, eu até uso quando eu vou ao supermercado, que se eu tiver de short ou com alguma roupa que não tenha bolso, eu uso a doleira para colocar o cartão e o meu telefone. Entendeu? Eu acho que é imprescindível. Depois do que aconteceu lá com o passaporte e tudo, eu colocava dentro da doleira, né? E eu deixava embaixo do travesseiro quando eu ia dormir. Porque assim, eu fiquei em hostel, então é uma coisa que dá para fazer uma live inteira sobre hostel, né? Mas Porque o hostel que você ficou era compartilhado com muitas pessoas ou sim, era? eram 10. Eu tive sorte que me colocaram num quarto feminino. Então eu fiquei só com meninas, mas eu compartilhei quarto em vários lugares que eu fui com homens também, não tive nenhum problema. Em lugar nenhum, mesmo, nada. Assim, o único lugar que eu fiquei meio preocupada foi na Irlanda, mas por causa que tinha umas pessoas estranhas assim no quarto. Então, mas nada demais, né? Ó, a Patrícia falou que dormia com a doleira no corpo. Tá certo, eu É acho uma que eu boa. faria o mesmo.
É uma boa. E assim, eu fiz amizade demais no hostel, né? É, Então, você acaba, tipo, fazendo amizade. É bom você sempre conversar com as pessoas que você tá ali, porque pô, você meio que conta com elas, é. sabe? É interessante. É Aí eu bom. tenho certeza que se eu tivesse num lugar com 10 pessoas no mesmo quarto, eu ia estar lá, ó, falando o tempo inteiro. Tenho certeza disso. Depois, quando eu consegui chegar no hostel em Londres, foi muito legal, porque eu tava bem triste, assim, né? Bem Uhum. chateada com o que tinha acontecido. E daí eu conheci duas meninas da Austrália. E eu contei pra elas o que tinha acontecido, tudo, e elas, não, vamos lá, vamos comer um hambúrguer, vamos beber uma cerveja. E eu fui, né? Quis fazer o É, quê? Não tinha o que é, fazer mais, né? é. Então, o Ah, mas hostel tem a que parte bom que boa você e a ruim, conseguiu né? ter uma experiência boa depois de tudo isso que passou, né? Sim, bem isso. Ah, porque não adianta, né? A vida segue, né? Não É, adianta a gente ficar se martirizando por causa de uma coisa que foge do controle, né? Não é, tem. Tava com certo, certeza. beleza, fazer o quê, né? É, Então, eu acho interessante a gente falar também mais 3 minutinhos até a gente começar a responder as perguntas. Tem umas ali bem interessantes sobre cuidado também na rua, né? Que você comentou comigo algo de Roma, se eu não me sim. engano. Então você pode contar agora para nós aqui. Então, quando eu estive em Roma, já tem bastante tempo, já tem 10 anos que já estive em Roma. Pera, deixa eu só mandar um beijo pra minha prima que tá assistindo aqui, que ela falou, oi, Jéssica, o nome dela é Júlia, e ela tem Oi, 7 Júlia. anos. Beijo, Julinha, te amo. É, E aí, a gente estava em Roma e a gente estava andando pelas ruas. Uma coisa que eu notei eram que haviam muitas prostitutas brasileiras e a gente fica constrangida, né? Uhum, E foi assim muito complicado porque elas estavam com uma vestimenta assim muito, sabe, sem uhum, pudor, né? E aí quando eu fui entrar numa sorveteria, né, numa gelataria, na verdade, e aí, quando eu entrei na gelataria, que eu fui perguntar para ela, a moça lá italiana percebeu o meu sotaque, e aí ela perguntou, sei brasiliana? Aí eu uhum. falei, sim, sono brasiliana. E aí ela foi e comentou com a outra, né? Ah, deve ser puta também, né? Ah, E eu fingi que não ouvi, porque eu não tava, né, a fim de ficar discutindo, porque eu tava super curtindo, porque Roma era o meu sonho de consumo. Então, né, aquela viagem dos sonhos. Então, quando eu cheguei lá, sabe, isso foi uma coisa assim, tão pequenininha que passou batido, né? Mas, aham, quer dizer, infelizmente, a gente tem nessa fama, pois é. né? Aqui em Londres é o contrário, sabe? Toda vez que alguém me pergunta se eu sou brasileira, eles nunca acham que eu sou brasileira, tá? Nunca. Eles acham que eu sou espanhola, que eu sou italiana, mas nunca acham que eu sou brasileira. E quando eu digo que eu sou brasileira, o povo se surpreende. Nossa, brasileira! Né? E aí, quando eu digo que eu sou do Rio, né, tem aquele choque maior, porque acho que todo mundo espera uma mulata, né? Ah, Então, normal. eu Porque acho ninguém que acreditou que era brasileiro em lugar nenhum também. então, eles não acreditam. Mas quando você fala assim, eu sou brasileira, que eu sou do Rio, cara, fica todo mundo, o que você tá fazendo aqui? Seu país é lindo, tá sempre praia, sol, todo mundo alegria, aquela coisa toda. E todo Ah, mundo quer saber sobre o carnaval, quer saber sobre as praias, quer saber sobre as favelas. é Né? Isso é verdade. muito importante, todo mundo quer saber da favela. É. E aí, quer dizer, é diferente, né? Porque quando eu estive em Portugal, já também já foi diferente. E em Uhum. Portugal, há 10 anos atrás, os portugueses meio que torciam o nariz para os brasileiros. E aí os brasileiros também torciam o nariz para os brasileiros, porque ficavam querendo puxar o saco dos portugueses para se achar locais, né? Aham. Então, não, eu sou local, não quero saber de você aqui não, você é brasileiro, não quero saber de você não. Entendeu? E aqui em Londres, não. Aqui em Londres, o brasileiro se junta. Aqui a galera, sabe, se aglomera. E que é muito diferente, né? A experiência de morar em Portugal com morar em Londres. Portugal é uma cidade, um país lindo,
né? Super, Uhum. super bom para visitar, mas para morar não foi muito bom, não. Entendeu? Não? Por quê? Porque, como eu te falei, as pessoas são muito preconceituosas, as pessoas te olham estranho assim na rua. Nossa, sério? Agora nem tanto, porque agora eu estive em Portugal em fevereiro do ano passado. Acho que foi fevereiro do ano passado. Minha sogra tava morando lá, a família do meu marido tem gente que mora lá ainda. Então nós fomos lá visitá-los e assim, eu achei bem diferente do que eu estive vivendo 10 anos atrás para o que foi agora, porque já como tem tanto brasileiro agora em Portugal, que já não tá mais só português, agora tá todo mundo misturado, né? Aham. Mas antes, quando as pessoas ouviam o sotaque brasileiro, eles já, opa, esse dali não é daqui, esse dali não é daqui. Sim. E agora eles já não se importam mais. Mas, por exemplo, eu não tinha amigos em Portugal, sabe? Uhum. Eu conheci pessoas através das primas, das tias, das sobrinhas, né? Mas não amigos que eu adquiri por minha causa, que eu conheci, que eu conquistei sozinha. Então, assim, essas pessoas que você conhece através de outras pessoas, na verdade, não são seus amigos, são seus conhecidos, É. né? E assim, eu me sentia sozinha. E então, assim, a experiência de morar lá não foi excelente. Me serviu de lição para me preparar para vir morar em Londres. Entendeu? Que Então, assim, legal. tudo foi Assim, um foi bom então, aprendizado. né? Foi bom nesse sentido, né? Porque, por exemplo, quando eu fui daqui do Brasil para Portugal, eu levei na minha bagagem tanta coisa desnecessária, sabe? Uhum. Que eu não precisaria ter levado, tipo, eu carreguei peso, né? Aquelas coisas, deixei de levar coisas que seriam importantes, porque, né, aquele Uhum. apego no sapato, aquela coisa, não serve de nada. E aí, na hora que eu vi para Londres, já foi completamente diferente. Não, eu vou precisar disso, vou precisar disso, vou precisar disso. Sapato não vou levar, roupa eu não vou levar, porque eu compro tudo de novo lá. É barato, né? E é que foi assim, né? Acho que tudo é um aprendizado. Então, mas morar em Londres, com certeza. Que legal. Eu tive uma experiência assim, em Roma, eu tive uma experiência bem ruim. Eu não gostei de lá, sabe? Uhum, Porque, nossa, eu me senti muito insegura. E eu fui ano passado, né? uhum, Então, eu me senti insegura porque eu fui na temporada alta e uhum, tinha muita gente de fora lá. Eu digo assim, não pessoas turistando, pessoas uhum, procurando alguém para ser vítima. Então, é uhum, bem complicado lá, né? Mas uma experiência interessante, interessante não, porque não foi legal, né? Também foi lá em Veneza. Foi em uhum, Veneza. Eu tava passando na rua, na rua. É, na calçada, né? Porque a rua é uhum. de água lá, né? É. Eu tava na calçada, passei na frente de um restaurante. E aí um garçom italiano, ele rapidamente ele me enxergou, ele foi na porta e me parou e falou: "Você é brasileira?" Em italiano, claro, né? E eu falei, olhei assim, eu não respondi nada, sabe? Porque eu fiquei pensando, não é coisa boa, né? Ele de novo, ele insistiu de novo, ele falou, brasiliana, brasiliana, eu não sei o que. Daí quando eu falei, fiz assim com a cabeça, ele perguntou se eu queria sair com ele à noite. Então, É, tipo assim, é uma coisa que é meio ofensiva, é, Pô, você nunca sabe se eles vão estar, se eles estão sendo ofensivos ou não, mas como a mulher brasileira é taxada muito na Europa, então é bom tomar muito cuidado com quem a gente sim. fala lá, né? Eu tenho uma experiência bem maluca, né, que eu voltei pra lá, a convite de uma pessoa, de um cara italiano, mas é porque eu já conversava com ele há tempos, eu voltei, foi legal, a gente passeou em um monte de lugar. Ele era uma pessoa boa, Uhum, mas ele mesmo me contou muitas histórias sobre caras que iam atrás de brasileira, tipo, em festa, na temporada, porque achavam que era tudo muito fácil, é, em questões sexuais mesmo, né? é, Então é complicado, assim, tipo, é muito taxado e a brasileira realmente tem que cuidar muito. sim, tem. É verdade. A verdade é que a gente está acostumado, né, na nossa cultura, é muito sexualizado, né? Você vê as É, músicas que tocam no Brasil, os clipes, e aí você vê que tudo é muito sexualizado. Então, isso, quando vem para fora, né, as pessoas acham que todas somos assim, que todas nós somos, né? sim, E a verdade é difícil você quebrar esse estereótipo, né?
Sim. Porque a pessoa tem que te conhecer, porque na verdade a pessoa não te conhece. Aí você, no meu caso, eu sou uma pessoa expansiva, né? Eu chego Aham. chegando e eu vou conversando com todo mundo e tal. Aí muitas pessoas aqui se sentem intimidadas, porque eles são muito na deles, sabe? Eles Uhum. são muito quietos, eles demoram a confiar, eles demoram a desenvolver um laço de amizade, sabe? E eu não, eu já tô ali entrando, chegando, já vou, já convido, já trago para dentro de casa, já combino de ir no parque, fazer um piquenique, isso e aquilo. Uhum. E aí, às vezes, eles não sabem se tu tá fazendo aquilo ali pra tu, sei lá, ou tu tá dando mole pra alguém, que isso é um problema, Uhum. né? Tu tá dando mole pra alguém, você tá querendo alguma coisa em troca, e na verdade não é, né? É só a nossa cultura, é só o nosso jeito de ser, de querer, né, Sim. agradar e querer ser simpático com todo mundo. Então, acho Sim. E que eles confundem isso, né? confundem. Então, isso é um grande problema, né? Principalmente para quem viaja sozinha, isso é uma barreira, assim, principalmente quando você vai num bar, num pub, num algum lugar, É, as pessoas já te olham, opa, aquela ali não é daqui, né? Aquela ali acho que tem cara de brasileira, então tipo, é bem isso. é fácil de chegar, é fácil de levar para casa, né? Porque aqui não tem É. motel, tá? Aqui não tem motel. Aqui Sério? não tem motel. Aqui as pessoas levam para casa, né? Ou as pessoas vão para um quarto de hotel, entendeu? Mas não tem motel. Então, Vamos assim, responder, Jéssica, algumas perguntinhas aqui, porque vamos. quando dá o tempo, o Instagram corta. Ah, então vai. A gente não consegue continuar, a não ser que a gente volte mais A alguns gente minutos. pode ser, por mim não tem problema nenhum. Eu acho que se o pessoal que tá aqui falar que quer, a gente vê. É ok. Digam aí, gente, vocês Vamos, querem ver. vamos responder umas perguntas aqui, então. Tem várias da. É Raíssa, acho? Rayane? Eu acho que eu vou passar. A gente respondeu a dela dos cafés da manhã, então eu vou dar uma chance para os outros por enquanto, daí a gente volta nas dela daqui a pouco. Ó, Zé, quais locais são fáceis de visitar devido à proximidade com Londres? Facilidade de entrar. Então, em Londres tem muito lugar que você visita e você não precisa entrar, né? Uhum. Então, por exemplo, tem a Torre de Londres, que é aquele castelo lindo, eu amo. Eu entrei só uma vez, já tirei foto milhares de vezes do lado de fora. Uhum. Porque o lado de fora é o castelo, né? Então aquilo você tá ali. Mas tem muitos lugares bacanas para se visitar. Por exemplo, hoje eu fui na Catedral de São Paulo, fui Uhum. na Millennium Bridge, e a Millennium Bridge, depois é porque eu não posso colocar 1000 stories, porque senão o povo não vê, né? O povo vai Não. pulando. Então, Tem que ser pouco em pouco. eu tenho sempre que fazer um negócio de pouco em pouco. E na Millennium Bridge é um lugar, assim, fantástico, é de graça, é uma ponte, né? Mas é uma ponte de vidro, é uma ponte lindíssima, e ela tem um ângulo ali em cima do rio Tamisa que você consegue ver a maioria dos pontos turísticos. Você consegue ver a London Eye, você consegue ver a Tower Bridge, você consegue ver o The Shard, você consegue ver a Como que é o Tower nome da Bridge, ponte? Millennium Bridge. Acho que eu tenho uma. Eu passei por ela, se eu não me engano. Eu tenho Ela uma fica fotinha. bem de frente da Catedral de São Paulo, né? Ela é bem mesmo assim de frente e ela não passa carro, ela é só uma ponte de Uhum. pedestres. Então, assim, Bem legal, né? é bem legal mesmo. E é incrível, quer dizer, você consegue fazer várias coisas, vários programas em Londres sem precisar gastar dinheiro de entrada. Por exemplo, o Uhum. museu que eu também fui hoje é de graça, O de né? história natural? Rumo de História Natural. A É de maioria graça. é de graça. Ai, que legal. Todos os museus aqui de Londres, com exceção de algumas galerias, né? Mas com todos os museus, eles têm, claro, algumas exibições particulares. E aí, se você quiser ir nessa exibição, você vai lá e paga ingresso e você vai. Mas para entrar no museu e ver a exibição principal, digamos assim, é de graça. E eles Uhum. aceitam doações. Se você quiser doar lá um dinheiro, você pode ou não doar, Que né? legal.
Mas quase todos os museus de Londres são de graça, galerias, tem muitos parques, sabe? Então, assim, tem muita coisa para fazer que você não precisa pagar a entrada. É muita coisa mesmo. Aham. Então, acho que esse é o objetivo do canal, sabe? Da página. De mostrar para as pessoas que elas não precisam vir para cá e torrar uma infinidade de reais, Mas é mais né? uma coisa que é falado muito e que não é. Não É, é bem assim, né? é. Tipo, acham que precisa ser. Tem uma mania muito maluca da pessoa achar que tem que ser rica para viajar. E não é Não, bem não é. assim. Não. É óbvio que você tem que ter uma grana, né? Porque Sim, primeiro claro. você tem que achar o transporte, né? Dependendo de onde você está Uhum. indo. Você tem que achar a hospedagem, mas você deu a opção de hostel. Eu nunca me hospedei em hostel. Mas não seria um problema, sabe? Se eu precisasse, não seria um problema. Mas como eu tenho criança, a gente sempre acaba Ah, não. optando por quarto mesmo, de hotel, Claro. né? E aí a gente tem a nossa própria privacidade, aquela coisa toda. Mas, sabe? Jé, Tá, vamos encerrar essa daqui e a gente abre outra. Senão a tá gente vai bom, perder o finalzinho, tá tá bom, bom? tá Eu bom. vamos voltar, então. Obrigada pela primeira live e daqui 2 minutos a gente tá de volta. Tá bem, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a Tchau. pouquinho.